Em nome do nosso Senhor Jesus, meu Pai, mais uma vez eu entro na tua santa e gloriosa presença. E eu te peço neste momento, meu Pai, que o Senhor venha nos dar muito entendimento da tua palavra. Não só para mim, meu Pai, mas para todos aqueles que venham assistir essa oração e esses estudos, a qual eu estou iniciando hoje a colocá-la para que todos venham entender que Deus quer de nós o melhor. E o melhor que nós temos que dar para Deus é cada um de nós fazer para Deus a vontade que Ele quer que faça cada um de nós para Ele. Então Ele quer que nós faça a vontade quando nós agrada a Ele, é buscando o conhecimento dentro da palavra, fazendo a vontade dEle, ordenando o amor que vem de Deus dentro do nosso coração, nós mesmos ordenar para nós mesmos que nós temos que fazer a vontade dEle, para que nós mesmos seja bem-sucedido em todo o trajeto da nossa vida terrena. Porque quando nós quer a vida terrena para nós ser abençoada, nós temos que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós conheça a vontade dele através da palavra dele, que é a Escritura Sagrada. A Bíblia é que relata a nossos entendimentos, aos nossos corações, que Deus quer de nós o bom entendimento, a boa aceitação da palavra, a orientação. Sim, meu Pai, eu te peço agora em nome do Senhor Jesus, que a começar esses uns estudos que nos orienta, que religião nenhum leva a Deus, mas sim que leva até a Deus é um caminho, a vida e a verdade, e esse se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus, repito, e a vontade de Deus é que nós aceite o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus no Calvário e aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa alma, nós estamos fazendo o quê? A vontade de Deus. Quando nós, antes que nós adorava a outros deuses desconhecidos, adorava a outro, mas não resolvia nada em nossas vidas. Mas quando nós passa a adorar o único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Criador dos céus e da terra, aí nós passa a ver que Deus é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade, de toda adoração. É por isso que esses estudos vêm abrir agora mais e mais a nossa mente, a nossa inteligência, para que nós seja inteligente, busque o único Deus, porque Ele é o autossuficiente para nós viver feliz aqui na terra e no fim ter a nossa salvação e viver unido com Cristo Jesus na Nova Jerusalém. Então, meus irmãos, eu te peço que neste momento, em nome do Senhor Jesus, todos vocês venham prestar atenção desses estudos, uns estudos que eu vou botar agora, que vai falar que no mínimo de 15 tipos de religião. Que religião, repito, não leva a Deus. Quem leva a Deus é somente um caminho, esse se chama Jesus Cristo. Não tem religião, não tem seita, heresias, vai falar de tudo. Eu peço a vocês, em nome do Senhor Jesus, que preste muita atenção, que isso é uma riqueza muito grande, esses estudos a qual Deus nos dá, para nos orientar, para nos guiar na verdadeira santidade do Espírito Santo de Deus. Porque nós devemos, sim, somente adorar a Deus, porque Ele é quem nos dá a vida, Ele é quem nos dá
vida e vida com abundância. Deus é magnífico, Ele é glorioso, Ele é majestoso. Sim, e por intermédio do Filho dele, Jesus Cristo, é onde nós chegamos até a Deus. Quando nós buscamos o Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, o céu, as portas do céu está aberta para nós falar o que quiser, pedir o que quiser ao nosso Pai Celestial, e Ele nos dá, porque Ele é Pai, e o Pai mais melhor que existe de todas as coisas, de todos os pais terrenos, não existe outro melhor do que o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Eu vou por esse estudo e eu espero que esse estudo venha circular nos 4 cantos do mundo, e aonde tiver uma pessoa que não conhece a Deus, venha a partir de agora a conhecer o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Esse é o Deus que nós devemos adorar, o único, e mais ninguém a não ser adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, meu Pai. Eu te peço mais uma vez, meu Pai, que aonde quer que penetrar a minha voz, esses ensinamentos desses estudos, venha ser muitas almas salvas, venha ser muitas almas, meu Pai, ganha para o reino de Deus, que muitas almas venham sair das garras de Satanás e venha, meu Pai, estar nas mãos do Deus Criador dos céus e da terra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço que neste momento o Senhor venha abrir o entendimento de todas essas pessoas que ouvir esses ensinamentos da palavra do Senhor, seja no Brasil, seja nos 4 cantos do mundo, que o teu Espírito, meu Pai, venha levar esses ensinamentos nos 4 cantos do mundo, para que haja salvação em toda a nação da terra. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, meu Pai, agora, e eu te agradeço já desde agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, meu Pai? Muito bem. Eu orei por todas essas pessoas que vão assistir agora esses estudos. Repito, eu vou começar agora no primeiro estudo. Esses estudos são 15 estudos que todos vão ter o conhecimento de muitas religiões, que muita gente se apega a religiões, que religião não salva ninguém. Mas Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário, é quem nos salva, é quem vem nos buscar para nos levar até a presença do Pai. Esse sim é quem nós devemos adorar, glorificar todos os milésimos de segundo de nossas vidas. Vamos adorar o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, e aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem nos buscar para junto do Senhor. Amém? Então, os estudos vão começar agora, e tenha um bom ensinamento. Seja bem-vindo ao mais completo estudo sobre seitas, heresias e religiões. Este estudo tem por finalidade mostrar aos sinceros buscadores da verdade a luz da Bíblia, os descaminhos nos quais o homem tem enveredado durante sua vã e cega procura do conhecimento de Deus e do sobrenatural. Embora esse estudo não tenha a pretensão de ter a palavra final sobre o assunto, é importante você entender que o que faz deste estudo uma obra extraordinária e o mais completo trabalho em áudio de tão grande importância. Este presente estudo deve ser divulgado, pois a humanidade precisa conhecer a grande camuflagem que o exportador de luz, o diabo, tem usado para separar o homem e Deus. A humanidade precisa conhecer a palavra de Deus e nela, somente nela, iluminar os seus caminhos. Assim diz a palavra de Deus em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
O homem é um ser religioso por natureza. Deus já o fez assim, e aonde quer que se encontrem seres humanos, encontram-se vestígios de religião. A palavra religião vem do latim relingare, e na sua essência significa ligar-se novamente. Por isso, em si mesma, já transmite a ideia de que o homem está separado. A Bíblia, o livro de Deus, na narrativa da criação, mostra como se deu a separação entre o homem e seu Criador, e apresenta a necessidade natural e latente de o ser humano voltar-se para o Pai. Nós cristãos entendemos que a verdadeira religião é aquela que, por meio dos seus ensinamentos, leva o homem a se voltar para Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. É o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 24. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O que entendemos, entretanto, são dezenas de religiões e milhares de seitas assolando o pensamento humano. A humanidade vive em um tremendo caos espiritual, e cremos que milhares de pessoas bem-intencionadas que sentem o natural desejo de um reencontro com Deus encontram dificuldade na escolha do caminho que possa levá-las à verdadeira comunhão com o Criador. Estão todas as religiões certas? As seitas são atalhos que levam ao verdadeiro caminho? Todas as formas de culto levam a Deus? É claro que não. Deus não é confusão, e como prova disso, deu à humanidade um livro, a Bíblia, que é a sua palavra. As pessoas precisam ler e compreender a Bíblia para que não vivam em desarmonia com os desígnios divinos. Há um ser antagônico a Deus, Lúcifer, também chamado de diabo.
Satanás, anjo do mal e de tantos outros nomes pelos quais é conhecido, o qual procura enganar o ser humano para evitar que tenha comunhão com Deus. Uma das maiores artimanhas do diabo é fazer com que os homens creiam na sua existência, para que possa agir com mais liberdade sem ser notado ou evitado. Que Deus abençoe a cada estudante deste curso. Cabe aos cristãos sinceros pregar a palavra de Deus como ela é, na sua integridade. Talvez o motivo de as heresias florescerem e tomarem corpo hoje esteja no fato de estarmos falhando em nossa missão. Precisamos, cheios do Espírito Santo, sair em campo e proclamar a verdade na missão que nos foi outorgada pelo próprio Jesus Cristo, pois é a Bíblia quem diz, em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A religião, como já falamos, tem sido uma das forças mais poderosas da história. Nunca houve um povo que não possuísse uma forma de religião. Atualmente, existem no mundo 12 grandes religiões, cada uma delas, inclusive, vários grupos e seitas que praticam sua fé em diferentes maneiras. Todas têm certas crenças, tradições e filosofias básicas. As 12 maiores religiões do mundo são cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, confucionismo, espiritismo, sintoísmo, taoísmo, judaísmo, sikhismo, jainismo e zoroastrianismo. O cristianismo é a maior destas religiões, com mais de 2 bilhões e 300 milhões de adeptos. Baseia sua crença sobre os ensinos de Jesus Cristo, encontrados no Novo Testamento da Bíblia. Divide-se na seguinte maneira: catolicismo romano, aproximadamente mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Protestantismo, aproximadamente mais de 880 milhões de pessoas. Ortodoxo, aproximadamente mais de 880 milhões de pessoas. Dentro do protestantismo, há mais de 300 diferentes grupos, denominações e seitas. As principais são Renascer em Cristo, Batista, Evangélica Livre, Presbiteriana, Igreja de Deus, Assembleia de Deus, Testemunhas de Jeová, Unitários e Universalistas, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Casa da Bênção, Igreja de Cristo, Irmão Unidos, Exército de Salvação, Discípulos de Cristo, Pentecostais, Congregacionais, Metodista, Luteranos, Episcopal, Mormons, Adventistas e Nazarenos. Dentro das igrejas ortodoxas, as maiores e mais conhecidas são grega, russa, albanesa, ucraniana, romana e sérvia. Todas as religiões se dividem em 2 grupos. São elas, cristãs e não cristãs. As religiões não cristãs são assim chamadas porque não se identificam com Cristo e seus ensinamentos. Várias delas foram fundadas antes do tempo de Cristo, algumas depois. Quase todas têm o seu livro-guia próprio. Algumas não passam de simples filosofias que mais ensinam sobre a vida social do homem do que com seu contato espiritual com um supremo ser. Algumas delas ensinam boas regras de conduta, outras colocam no seu coração de seus seguidores o temor de um Deus desconhecido pessoalmente. Entretanto, todas elas têm uma coisa em comum: não servem a um Deus vivo, e além disso, essas religiões não transformam vidas, somente procuram reformá-las. Algumas fazem toda sorte de práticas em nome da religião, porém ignoram ou desconhecem o caminho certo que é Cristo. As maiores religiões não cristãs são as seguintes: islamismo, mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Hinduísmo, mais de 800 milhões de pessoas. Budismo, mais de 480 milhões de pessoas. Confucionismo, mais de 400 milhões de pessoas. Shintoísmo, mais de 100 milhões de pessoas. Taoísmo, mais de 80 milhões de pessoas. Judaísmo, mais de 36 milhões de pessoas. E o sikhismo, mais de 16 milhões de pessoas.
O jainismo tem mais ou menos 4 milhões de adeptos, enquanto o zoroastrianismo tem somente uns 400 mil adeptos. Todas as religiões têm as suas crenças e regras que se governam, sejam estas postas de forma escrita ou sejam conhecidas por simples tradição e práticas. Elas constituem a palavra final em qualquer questão levantada dentro daquela fé. Há muitas religiões que se chamam cristãs, porém, antes que possamos determinar se realmente merecem este título, precisamos comparar as suas crenças e regras com as crenças básicas e as regras controladoras do cristianismo. É sempre necessário estabelecer um ponto de referência. Sem isto, não poderíamos julgar de maneira reta e justa qualquer religião. Haveria somente erro e confusão em nossa avaliação. O ponto de referência mais importante para nós é a Bíblia, isto não somente por causa de sua natureza ou sua origem, mas pelo fato de ser um livro de ensinos fixos, inabaláveis e aceitáveis por séculos após séculos. As religiões mudam de vez em quando as suas doutrinas, acrescentando mais um preceito, ou pondo o outro de lado, por ter perdido a sua significação para a vida ou ambiente social do homem. Porém, a Bíblia não muda. Seu padrão de cristianismo básico e suas doutrinas cardeais são essencialmente os mesmos de 20 séculos passados. A Bíblia é o livro-guia do cristianismo. O padrão para o verdadeiro cristianismo está na Bíblia. A Bíblia insiste que é necessário provar a qualquer pessoa que se chama cristão que nem todos que usam este nome realmente têm o direito de usá-lo. Uma pessoa pode ser boa e bondosa, mas isto não a faz cristão realmente. Há tantas religiões e seitas dentro do cristianismo. Há o certo e o errado. Como saber as diferenças? Aqui podemos fazer para nós mesmos as seguintes perguntas. O que é religião? Por que há tantas religiões no mundo? Qual o critério pelo qual julgamos uma religião ou seita a respeito da sua veracidade e integridade cristã? O que significa cristão? São todas as religiões do cristianismo realmente cristãs? Por que estão identificadas então com o cristianismo? Quais os pontos que mostram que uma religião ou seita é falsa? Podem novas revelações servir como base para a verdade e a fé? Há diferença entre religião e filosofia? De acordo com a Bíblia, qual é a autoridade final e decisiva? A Igreja ou a Bíblia? A Igreja escreveu a Bíblia ou a Bíblia fundou a Igreja? Como podemos saber se estamos na religião certa? Como já temos dito, a única maneira de conhecer o certo e o errado é ter um ponto de referência, os quais guiam, disciplinam e julgam por fim o nosso pensar, crer e agir. Algumas autoridades pela qual possamos julgar ou testar as várias ideias que ouvimos ao nosso redor. Quando alguém falar, Jesus era um comunista, Jesus era um homem como qualquer outro, não há vida após a morte, não existe inferno, todos os caminhos levam para o céu. O que devemos dizer? Qual o teste que mostra que estas declarações estão certas ou erradas? Todos têm direito à sua própria opinião e sua própria convicção. O meu poder de raciocínio não é superior ao do meu próximo. As minhas conclusões podem estar certas, mas precisam de uma autoridade superior e irrefutável para constituir-se juiz sobre a evidência e decidir se a declaração é certa ou errada. Muitas coisas que lemos em revistas ou jornais religiosos são puramente opinião própria, sem realmente um ponto de referência. Seguro e certo, podemos chegar a quase qualquer conclusão em nossas crenças religiosas. Falamos acima que o ponto de referência mais importante para nós é a Bíblia. Entretanto, há muitos que apelam à tradição como outro ponto de referência. Contudo, somos obrigados a rejeitar a tradição, pelo simples fato de um corpo normativo de costumes e práticas, não somente se estende atrás, até de Cristo, de maneira que tem apoio nele e de seus apóstolos, mas muitas estão em direto conflito com os ensinamentos de Cristo. Jesus até condenou a tradição dos homens, como base de fé, em Mateus 15, versículos 6 ao 9. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.
e não simplesmente são contrárias às doutrinas bíblicas, mas em direta oposição aos ensinos e escritos dos grandes apologistas da fé cristã dos primeiros séculos depois de Cristo, onde há tanta discordância e divisão de opinião entre os próprios cristãos. Seria difícil, se não impossível, apelar à tradição como estabelecedora do certo e do errado, do verdadeiro e do falso. O fato é que a tradição nunca pode estabelecer a verdade. A verdade é que tem que ser o estabelecedor da tradição. E somente quando esta está de acordo com a verdade é que podemos aceitá-la. Jesus disse em João 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há outro grupo que confia no que chama uma nova revelação de Deus, que argumentam que não devemos nos limitar somente ao conteúdo da Bíblia, que foi completada há quase 2000 anos passados. Será que Deus não tem uma nova revelação para nós? Esta, por exemplo, é a base da crença dos mórmons. Creem na Bíblia e junto a esta está com igual aceitação uma nova revelação escrita nos livros dos mórmons. A ciência cristã se baseia na Bíblia, juntando a esta uma nova revelação no seu livro, Ciência e Saúde, como a chave para as Escrituras. A crença espírita se baseia sobre porções bíblicas e uma série contínua de novas revelações que são recebidas dos mortos. Como provar ou atestar estas novas revelações a respeito de suas autoridades dentro da fé cristã? Servem elas como ponto de referência seguros e certos, aceitáveis por realmente possuírem uma voz de autoridade? Desde que seus pontos de referência certamente não podem se contradizer ou discordar entre si. Cada um tem que fortalecer o outro. Seria difícil para nós, dentro do cristianismo, que está baseado sobre os ensinos e doutrinas de Cristo, aceitar como revelação divina novas doutrinas, regras e ensinos que venham contradizer o que ele falou séculos atrás, somente quando consideramos a natureza imutável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sua palavra. Hebreus 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Isto nos coloca novamente diante do único ponto de referência para a fé cristã. A Bíblia é a escrita palavra de Deus. Se aceitamos a Bíblia como nossa autoridade absoluta, haverão muitos que nos acusarão de idolatrar a Bíblia, em vez de adorar a Cristo. Dizem que é mais importante o que Jesus fez do que ele falou. Como saber o que Jesus fez fora da Bíblia? E como divorciar o seu viver do seu ensinar? Jesus era o perfeito exemplo do que ensinara. Se queremos saber como Jesus agiu em certa circunstância, onde devemos procurar tal conhecimento? Não há outro lugar onde encontraremos a história da vida de Jesus. Historiadores contemporâneos de Jesus escreveram muito pouco sobre ele. Tácito Pretório, sob o imperador Domiciano, em 88 a.C., 58 anos depois da crucificação, faz referência a ele em seus anais. Plínio, tribuno da Síria, aproximadamente na mesma época, refere-se a ele nos seus escritos. Joséfo, Tertúlio, Luciano, Seutônio, Eusébio, todos dos primeiros séculos depois de Cristo, escreveram sobre ele. E vários historiadores, tanto judeus como romanos, escreveram sobre os cristãos e seu recentemente crucificado líder nos tempos das grandes perseguições do imperador Nero. Sim, houve vários historiadores no seu tempo que fizeram referências ao Cristo, mas nenhum deles escreveu sobre a sua vida e sobre os seus ensinamentos como nós encontramos na Bíblia. Para conhecermos alguma coisa acerca de Cristo, precisamos consultar o seu livro. A Bíblia, ela contém a biografia de Cristo, e mais que isto, é a palavra viva do Cristo vivo. Neste livro, achamos o caminho certo, encontramos o padrão que Cristo estabeleceu para os seus seguidores. Assim, tudo que nós ouvimos de todas as religiões que se chamam cristãs, suas opiniões, seus ensinos, suas regras de fé, têm que ser julgadas pela religião de Cristo, claramente expostas em seu livro, a Bíblia. Se os ensinos de uma religião contradizem a Bíblia, a palavra de Deus, aquela religião não é cristã. Não há alguma autoridade digna de julgá-la nesse respeito, senão a Bíblia. No estudo das religiões do mundo, nós vamos cuidadosamente reparar se os seus ensinos correspondem com os ensinos da Bíblia. Naturalmente, haverá diferenças permissíveis em alguns pontos. Há alguns assuntos
sobre os quais a Bíblia não se declara dogmaticamente. Porém, sobre as doutrinas cardeais e importantes, quase não haverá lugar para variação. Se uma religião se alega e declara cristã, tem de ser biblicamente firme e inabalável sobre os ensinos como a deidade de Cristo, a natureza de Deus, o destino dos homens, o caminho da salvação eterna e outros assuntos. Os ismos do pensamento humano. Infelizmente, o pensamento humano tem criado ismos, que na realidade afastam cada vez mais a criatura de seu Criador. Tais ismos são criados com a intenção de descobrir ou redescobrir a natureza humana, sua origem e razão de ser. A pregação apostólica combate ferrenhamente a filosofia ou sabedoria dos gregos, que busca o conhecimento por meio da natureza e das ideias, enquanto o Evangelho de Cristo ensina que a verdadeira sabedoria vem do alto e nunca de esforços humanos. É o que diz em Tiago 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Você vai ouvir agora alguns ismos criados pelos homens. Agnosticismo é um sistema que ensina que não sabemos, nem podemos saber se Deus existe ou não. Dizem, a mente finita não pode alcançar o infinito. O animismo. O animismo traz em si uma característica do pensamento primitivo, que consiste em atribuir a todos os seres da natureza uma ou várias almas. Ascetismo. Teoria e prática da abstinência e da mortificação dos sentidos. Afirma ser possível a perfeição espiritual através da submissão do corpo à alma. Ateísmo. Teoria que nega a existência de um Deus pessoal. Desde a Renascença, o termo passou a indicar a atitude de quem não admite a existência de uma divindade. Ceticismo caracteriza-se por uma atitude antidogmática de indagação que torne evidente a inconsistência de qualquer afirmação, definindo como única posição justa a abstenção de aceitá-las. Deísmo distingue-se radicalmente do teísmo. Para este, Deus é o autor do mundo, entidade pessoal revelada aos homens dramaticamente na história. Dualismo, doutrina ou sistema filosóficos que admitem a existência de duas substâncias, de dois princípios ou de duas realidades como explicação possível do mundo e da vida. Ecletismo, sistema filosófico que procura conciliar teses de sistemas diversos, conforme critérios de verdade determinados, procurar aproveitar o que há de melhor em todos os sistemas. Empirismo, posição filosófica segundo a qual todo conhecimento humano resulta da experiência, sensações exteriores ou interiores, e não da razão ou do intelecto. Afirma que o único critério de verdade está na experiência, é a teoria do ver para crer. Epicurismo, nome que recebe a escola filosófica grega fundada por Epicuro, isto entre 341 a 270 a.C., afirma que o princípio do prazer como o valor supremo e a finalidade da existência humana e prescreve aceitar todo prazer que não produza dor, evitar toda dor que não produza prazer, evitar o prazer que impeça um prazer ainda maior ou produza uma dor maior que este prazer, suportar a dor que afaste uma dor ainda maior ou assegure um prazer maior ainda. Esoterismo, sistema filosófico religioso oculto, doutrina secreta só comunicada aos iniciados. O esoterismo é ocultista e se caracteriza pelo estudo sistemático dos símbolos. Espiritualismo, denominação genérica de doutrinas filosóficas, segundo as quais o espírito seria o centro de todas as atividades humanas. Evolucionismo, filosofia científica a qual ensina que os cosmos se desenvolveu por si mesmo, do nada, tanto quanto o homem e os animais. Estoicismo, o estoicismo afirma que a sabedoria e a felicidade derivam da virtude, que seria adquirida vivendo-se conforme a razão e a submissão às leis do universo, de modo que o espírito não fosse perturbado.
Gnosticismo, do verbo grego gnósticos, que significa capaz de conhecer ou conhecedor, é em tese o conhecimento místico dos segredos divinos através de uma revelação. Humanismo, filosofia que não admite qualquer relação entre a ideia do homem e de Deus. Liberalismo significa liberdade mental sem reservas. Esse sistema afirma que o homem em si mesmo é bom, puro e justo. Materialismo afirma que a filosofia deve explicar os fenômenos não por meio de mitos religiosos, mas pela observação da própria realidade. Monismo. Os sistemas monistas são variados e contraditórios. Tem, entretanto, uma nota comum: a redução de todas as coisas e de todos os princípios à unidade. Panteísmo, do grego paz. Pan, tudo, todas as coisas, e Theos, Deus, como o próprio nome sugere, é a doutrina segundo a qual Deus e o mundo formam uma unidade, seriam a mesma coisa, constituindo-se em um todo indivisível. Pietismo é uma teoria do protestantismo liberal que dá ênfase à correção doutrinária, sem deixar lugar para a experiência da fé. Politeísmo, crença em mais de um Deus. As forças e elementos da natureza seriam deuses. Positivismo, o positivismo religioso, ensina que nada há de sobrenatural ou transcendente. Suas crenças são todas baseadas na ciência, mas tem cultos, templos e práticas litúrgicas, como tantas outras religiões. Racionalismo considera a razão como a essência do real, tanto natural quanto histórico. Ensina que não se pode crer naquilo que a razão desconhece ou não pode esquadrinhar. Unitarismo, filosofia religiosa que nega a divindade de Jesus Cristo, embora o venere. É uma filosofia criada dentro do protestantismo, a qual afirma, dentre outras coisas, a salvação de todos. Não crê em toda a Bíblia, no pecado nem na Trindade. É semelhante ao universalismo. Universalismo, pensamento religioso da Idade Média que estendia a salvação ou redenção a todo o gênero humano. É talvez o precursor do movimento ecumênico moderno. O centro da história é o povo judeu, por sua aliança com Deus, e depois a Igreja cristã. Usando a palavra de Deus como nosso ponto de referência, estudaremos as religiões e filosofias do nosso mundo e veremos se realmente podem ser classificadas como cristãs. Ouça agora uma das listas das religiões e filosofias que estudaremos: Testemunhas de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Renovação Carismática Católica, Maçonaria, Hinduísmo, Budismo, Islamismo, Mormonismo, Nova Era, Espiritismo, Igreja Messiânica, Igreja da Unificação, Ciência Cristã. Muito bem, nós assistimos esses estudos, uns estudos que nos abrem verdadeiramente a nossa mente, e que nossa mente seja aberta somente para Jesus Cristo. Não se envolvemos com religiões, porque religião não salva ninguém. Repito, sempre falo que religião não salva ninguém, mas quem nos salva é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, quando derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário para nos lavar, para nos purificar de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, de todas as nossas transgressões. Muito bem? Então eu espero que vocês entendam muito bem esses estudos que nos orientam, que nós devemos somente buscar o único Deus, o Criador dos céus e da terra, porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, a vida e a verdade. Sem Cristo Jesus, ninguém verá a face de Deus. Muito bem, meus irmãos? Eu espero que esse estudo venha ajudar tanto a vocês como eu, porque eu vivo buscando a palavra de Deus, o conhecimento. Quero cada dia buscar mais e mais a face de Deus, para me consagrar a Deus, e que Deus tenha misericórdia de mim a cada momento, a cada dia, e que tenha misericórdia de toda a humanidade. Que Deus tenha misericórdia da humanidade, que Deus não venha
dizer assim, vou buscar a minha igreja e deixar a maioria do povo sem buscar. Não, mas que ele dê tempo para que o povo se converta, para que o povo seja transformado, para que o povo seja lavado no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Mas a palavra está escrita que quando todos esses sinais dos finais dos tempos viessem a acontecer, o Filho do Homem estaria nas portas para arrebatar a tua igreja. E os sinais a qual nós conhecemos dentro da palavra de Deus, todos eles nós sabemos que já quase todo aconteceu, porque o que está escrito estamos vendo, e isso a gente estamos sabendo que Jesus Cristo está próximo a voltar para arrebatar a tua igreja. Amém, meus irmãos? Espero que esses estudos abram mais e mais a tua mente, o teu conhecimento das falsas religiões. As falsas religiões que diz que todos os caminhos levam a Deus, quando isso é uma grande mentira de Satanás, que não é todos os caminhos que levam a Deus, só existe um caminho que leva a Deus. Este caminho é Jesus Cristo, porque Ele é o único que vem nos buscar para junto de Deus. Não é deuses, religiões que levam a Deus, mas sim Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E nós aguardamos a tua vinda, meu Pai. Nós guardamos a vinda do teu Filho, Jesus Cristo, que vem nos buscar para junto do Senhor. Eu te peço, meu Pai, que mais uma vez, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos livrar de todos os males e de todas as tentações. Nos livra, Pai, do laço do passarinheiro, da língua maldita, do homem sanguinário e de todo o mal, Senhor. Eu oro por toda a nação da terra, aonde quer que chegar, meu Pai, essa oração, esses ensinamentos, que o Senhor venha abrir a mente, o coração de toda a humanidade, para que todos busquem somente o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Amém? Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vocês viram que eu passei aqui os 10 capítulos do livro de Romano, porque a palavra de Deus ela tem que estar em primeiro lugar. De todos os ensinamentos, a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar, porque é a única palavra verdadeira, que não deixa dúvida, que não deixa frustração. É a palavra do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele nos deixou o livro, que é a palavra dele, para que nós siga reto aos caminhos do Senhor, buscando até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero o início desse estudo venha abrir mais e mais a tua mente, os seus pensamentos, a tua memória, a tua inteligência, porque ainda tem para me colocar mais 14 estudos bíblicos, 14 tipos de religiões, para que vocês entendam que não é a religião que leva até a Deus, mas sim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem nos buscar para junto do nosso Senhor Jesus. Sim, meu Pai, agora eu abençoo a todas essas pessoas que te buscam, que buscam conhecimento na tua palavra, que todos esses venham se converter e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da tua alma. Eu abençoo a todas essas pessoas nos 4 cantos do mundo, aonde penetrar essa palavra, seja essa bênção para essa pessoa que se converte e aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Receba agora essa bênção, que eu te abençoo, na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.